Olá pessoal, tudo bem? Agora vamos fazer uns exercícios sobre radiciação, né? A gente viu no vídeo aula anterior, né, as regras de radiciação e agora vamos colocar isso em prática para ver se esse conteúdo foi bem assimilado, tá? Bom, esses exercícios continuam sendo dessa mesma bibliografia, tá? Do pré-cálculo. E vamos então simplificar as seguintes expressões, utilizando as regras de radiciação que a gente aprendeu. Bem, eu tenho então a multiplicação aqui, né? Mesmo índice, eu vou conservar o índice e multiplicar aqui 5 vezes 2, que vai ficar raiz cúbica de 10. Só isso, tá? Não posso fazer muita coisa aqui, não posso fatorar esse número, então eu paro por aqui mesmo. No exemplo B, eu tenho uma divisão, mesmo índice, eu vou conservar o índice e dividir, né, o 8 por 2. Então, vai ficar raiz à quinta de 4. Também parei por aqui. Bom, eu tenho aqui raiz à sexta, 5 elevado à quarta. Eu vou, então, o que eu quero fazer aqui? Eu vou dividir o meu índice e o meu expoente por um divisor comum, que no caso é o 2. Então, vai ficar 6 dividido por 2, 5 elevado a 4 dividido por 2. Raiz cúbica de 5 ao quadrado. Se eu quiser escrever em notação de potência, 5 elevado a 2 terços, ok? Bem, continuando aqui, a letra D, né? Então, eu tenho raiz cúbica de 8 elevado a 5. Eu vou fatorar esse 8. Então, 8, certo? Por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Então, eu vou reescrever raiz cúbica, 2 elevado ao cubo, e isso tudo elevado a 5. Então, olha só, legal porque a gente consegue relembrar o que a gente viu lá em potenciação. Então, olha, multiplicação de expoentes. Eu vou multiplicar, então, aqui, conservo aqui, né, minha raiz cúbica, 5 vezes 3, 15, certo? E aí, o que eu vou fazer? 5 vezes 3, 15, né? Eu posso, então, simplificar, né? Eu posso reescrever isso dessa forma, 15 dividido por 3, na notação de potência, que é igual a 2 elevado à quinta, que vai dar 32. Então, percebe? A gente, quando trabalha com raiz ou com potência, a gente fica, ora, reescreve na notação de potência, ora, utiliza a notação com os radicais. Então, fica muito a critério do aluno, onde ele se sente mais confortável e também perceber de que forma ele consegue resolver isso mais rapidamente, né? Então, a letra E, eu tenho aqui, então, essa multiplicação, né? Então, eu vou multiplicar os índices, lembra? 3 vezes 2, e repito o meu radicando. Então, vai ficar a raiz sexta de 7, ok? Esse aqui, lembra? Mesma coisa, menos 2, 3 dividido por 3, que vai dar menos 2 elevado a 1, que vai ser igual a menos 2. Então, percebe? Eu acho mais fácil, ou então você pode já simplificar aqui, mas na realidade, né, colocando na notação de potência, a gente percebe claramente que essa raiz cúbica é igual a menos 2. Letra G aqui, a mesma coisa, olha. 4, meu índice, meu expoente 4, menos 2 elevado à quarta, né? Qualquer número elevado a um expoente par, né? Ele é positivo. Então, dá mais 2. Aqui também, posso reescrever na notação de potência, 2 elevado a 1, que vai ser igual a 2. Muito bem. Vamos ver, então, agora simplificação. Às vezes, nós temos situações onde é possível simplificar um radical decompondo o radicando. Percebem que o que eu vou fazer agora, a gente já estava fazendo, né? Já estava decompondo radicandos, né? E já simplificava
alguns radicais. Então, a gente vai avançar um pouco nessa simplificação, tá? Para perceber, né, como a gente pode estar fazendo isso, né, na nossa rotina, na nossa prática matemática. Bem, raiz de 50. Bom, olhando para cá, eu nada posso dizer, mas eu posso e devo fatorar o 50. Por 2 dá 25, por 5 dá 5 e por 5 dá 1. Então, eu tenho 2 vezes 5 ao quadrado. Então, eu vou reescrever dessa forma, 2 vezes 5 ao quadrado. Bom, lembra que eu disse, né? Aqui não aparece, mas é como se tivesse o 2. Então, eu posso simplificar aqui esse 5 ao quadrado com esse 2, de maneira tal que ele fica fora da minha raiz. Então, fica 5 raiz de 2. Muito bem. A mesma coisa eu vou fazer com esse 16 aqui. Vou fatorar o 16. Por 2 dá 8, por 2 dá 2, por 2 dá 4, desculpa. Por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Então, eu tenho 2 elevado à quarta. Então, eu vou reescrever como sendo 2 ao cubo vezes 2. Percebe? Olha só. 2 ao cubo vezes 2, lembra na potência? Multiplicação de mesma base ou soma os expoentes, que daria exatamente o 2 elevado à quarta. Então, eu não estou fazendo nada, né, que fere aqui as regras matemáticas. Assim, eu estou fazendo manipulações algébricas de modo que eu consiga simplificar esse radical. Então, aqui, esse 2 ao cubo, ele vem aqui fora da minha raiz cúbica de 2. Muito bem. Bom, algumas operações importantes, né, que eu preciso dominar. Soma e subtração, por exemplo. Se eu estou somando ou subtraindo os radicais de mesmo índice e mesmo radicando. Então, olha só, se eu tenho mesmo índice, certo? E o mesmo radicando, né? Eu posso, então, somar ou subtrair. Por exemplo, 6 raiz de 5 mais 3 raiz de 5 menos 2 raiz de 5. Então, eu tenho aqui mesmo índice, que é o 2, certo? E o mesmo radicando, que é o 5. Então, agora eu posso, esses fatores, somar e subtrair. Ó. 6 mais 3 dá 9, 9 raiz de 5, menos 2 raiz de 5. 9 menos 2, 7. 7 raiz de 5. Muito bem. Esse de baixo, quando eu olho para cá, eu tenho um problema, né? Ops. Então, eu tenho aqui o mesmo índice, que é o 2, porém, claramente, eu não tenho o mesmo radicando. Aqui eu tenho 18 e aqui eu tenho 8. Mas eu posso e devo fatorar esses números e perceber o que acontece. Então, eu vou aqui no canto fatorar o 18. Por 2 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Então, aqui eu tenho 4 raiz quadrada de 2 vezes 3 ao quadrado, certo? Fatorando 8, a gente já fez isso várias vezes. 3 raiz quadrada de 2 ao cubo. Bom, o que eu tenho que fazer? Esse 3, ele pode vir aqui para fora da raiz, né, que está elevado a 2. Aqui meu índice é 2. Então, 4 vezes 3, raiz quadrada de 2, mais 3 vezes... Esse 2 ao cubo é a mesma coisa que 2 ao quadrado, né? Isso aqui é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2. Então, o 2 vai sair da minha raiz ao quadrado, certo? Bem, então, o que eu tenho aqui? 12 raiz de 2 mais 6 raiz de 2. 12 mais 6, 18 raiz de 2. Beleza, perceberam? Nem sempre vai estar claro que é o mesmo radicando, mas a gente pode e deve utilizar aqui a fatoração dos números para poder ver, né, se realmente a gente pode ter o mesmo radicando. Bom, multiplicação. Então, eu tenho o produto de 2 ou mais radicandos de mesmo índice, certo?
vai ser então um radical com o mesmo índice e o meu radicando vai ser igual ao produto dos radicandos. Traduzindo isso, né? Então, olha, tem um produto aqui, certo? De 2 radicais, né? De mesmo índice, olha, 2 aqui e 2 aqui, certo? Então, isso vai ser igual a quê? Vai ser igual a um radical com o mesmo índice, então tá aqui, ao quadrado. E o meu radicando, né, meu novo radicando, vai ser a multiplicação desses outros dois. 8 vezes 2, que vai ser igual a raiz quadrada de 16, certo? Que eu já sei que é 4, mas eu posso fatorar aqui para vocês o 16 para vocês perceberem. A gente já fez isso também por 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Ou seja, raiz de 16 é a mesma coisa que raiz de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, né? Que é esse meu 2 à quarta aqui, certo? Que eu vou agrupando de 2 em 2. E aí, ambos dois saem da raiz, né? 2 vezes 2 é igual a 4. Muito bem. Ora, aqui, raiz cúbica de 5. Então, eu tenho radical com o mesmo índice. Então, eu vou ter, conservo aqui o meu radical com o mesmo índice e multiplico os radicandos para obter um novo radicando. Raiz cúbica de 125. Posso e devo também fatorar esse meu 125. Então, eu vou aqui em cima e vou fatorar o 125. Por 5 dá 25, por 5 dá 5 e por 5 dá 1. Então, 125 é a mesma coisa que eu escrever 5 elevado a 3. Posso simplificar e isso aqui vai dar 5. Então, raiz cúbica de 125 é 5. Bom, continuando nas operações, eu tenho a divisão. Então, ora, agora eu tenho um quociente de 2 ou mais radicais, análogo lá à multiplicação, mesmo índice, tá? E aí, essa divisão vai ser um radical que também vai ter o mesmo índice, eu vou conservar esse radical, e o meu radicando vai ser igual à divisão dos outros 2 ou mais radicandos. Então, aqui, mesmo índice, olha, eu tenho uma divisão, mesmo índice, e vou então dividir os meus radicandos. Conservei, né, o meu radical, 54 dividido por 6, raiz quadrada de 9, que eu posso reescrever como sendo 3 ao quadrado, simplificando, vai ser igual a 3. Aqui também, raiz cúbica de 256 dividido por 16. Isso aqui vai ser igual a raiz cúbica de 16, né? Que nós vimos que 16 é a mesma coisa que eu escrever 2 à quarta. Nesse caso, é mais conveniente escrever esse 2 à quarta como sendo 2 ao cubo vezes 2, né? Porque o meu índice aqui é 3. Então, eu simplifico esse 3 aqui com esse 3. Então, o meu 2 sai fora da raiz, né? E ficou raiz cúbica de 2. Muito bem. Bom, continuando, então, vamos nos exercitar, porque matematicamente a gente aprende bastante quando a gente pratica. Então, eu quero agora simplificar essas expressões utilizando as regras de radiciação. Então, eu vou aqui olhar a minha expressão, ela é um pouco grande, eu vou ver os mesmos índices, os mesmos radicais e vou agrupá-los. Olha, 2 mais 3, 5, 5 mais 6, 11. Então, 11 raiz de 3. Agora, ó, menos 4, olha, agora é esse daqui, ó. Raiz de 7, raiz de 7, raiz de 7. Então, vai ficar menos 4, menos 7, certo? Menos 4, menos 7, menos 11, com menos 8, menos 19, raiz de 7. Então, simplifiquei aqui a letra A. Vou continuar. Agora, esse daqui, ó, o 48 e o 18. Eu preciso fatorar esses números, porque do jeito que está aqui, eu não posso fazer nada
como está. Então, 48 por 2 dá 24, por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 13, por 3 dá 1. Então, eu tenho, ó, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. E agora eu vou reescrever essa raiz quadrada de 48 como sendo 2 ao quadrado, certo? Vezes 2 ao quadrado vezes 3. Então, eu vou ter, ó, deixa eu colocar aqui embaixo. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. Mas, vou fatorar o 12 também. Por 2 dá 6, por 2 dá 13, por 3 dá 1. Então, 2 ao quadrado vezes 3. E agora eu vou reescrever, ó, 2 vezes 2 raiz de 3, mais 2 raiz de 3, certo? E aqui vai ficar 4 raiz de 3, mais 2 raiz de 3. Ora, olha o que aconteceu. Isso que a gente não podia afirmar nada, se tinha o mesmo radicando. Agora, eu tenho o mesmo radicando, que é 3, né? Em ambas essas raízes, então eu posso somar esses fatores. 4 mais 2, 6 raiz de 3. E aí, acabou. Bom, na letra C, a gente tem agora uma multiplicação. Então, lembra? Mesmo índice, eu conservo o radical com o mesmo índice e multiplico. A ao cubo, B, vezes A ao quadrado, B. É legal porque a gente está relembrando também as regrinhas de potenciação. Então, raiz a quinta. Olha, A ao cubo vezes A ao quadrado, mesma base. Eu faço o que com os expoentes? Eu somo. Então, 3 mais 2, 5. E B vezes B, repito a base e somo os expoentes. Só isso, tá? A letra D, eu tenho uma divisão. Mesmo índice, né? Radicais de mesmo índice, eu vou conservar e vou dividir os radicandos. Então, raiz de 662 dividido por 3 vai ficar raiz quadrada de 54. Eu vou fatorar esse 54 também. 54 por 2 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Então, eu vou ter aqui, olha, 2 vezes 3, 2, vezes 3 ao quadrado, vezes 3. Vou reescrever, então, como sendo 2 vezes 3 ao quadrado vezes 3. Então, o meu 3, esse 3 ao quadrado, ele sai da raiz, vai ficar 3 raiz de 6. Muito bem. E a letra E, uma divisão também, mesmo radical, com o mesmo índice, eu conservo, né, essa raiz a sétima. X a 11 dividido por x elevado a 3. E a gente sabe que isso é igual a x a... O que eu tenho que fazer? Mesma base, né? E eu tenho uma divisão entre potências de mesma base. Eu subtraio os expoentes. 11 menos 3 é 8. Então, aqui eu posso reescrever como sendo x à sétima vezes x, que isso aqui vai ser igual a x, né? Esse x à sétima, ele pode sair da minha raiz sétima de x. Então, nós fizemos alguns exercícios de simplificações que aparece bastante, né, nos próximos cálculos que vocês terão na faculdade ou estudar, né, matemática, essa matemática básica. Aparece muito em expressões, né, em situações que vocês vão precisar manipular muito bem, né, tanto as potências quanto os radicais, tá bom? Bom estudo e façam bastantes exercícios. Aproveitem os questionários, as atividades aí no Moodle, em cada unidade, né, para que não tenha dúvida. E qualquer problema, vocês sabem que nós temos os nossos plantões de dúvidas com os monitores e também com os professores, ok? Abraços, tchau!